Eu quero meditar nesta manhã em um trecho que trata de um momento a priori dramático, doloroso, mas por fim vitorioso na história de um pai. É um texto que trata de um pai e de uma filha, mas os princípios que a Escritura apresenta são aplicáveis a todos nós, não apenas a pai e filha, mas a todo o povo de Deus. É Marcos 5, 21 a 24 e de 35 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, esta é a tua palavra, ela é a verdade, ela é eterna, e nós temos a bênção de poder abri-la e meditar nela. Rogamos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, que a nossa alma, o nosso espírito, esteja receptivo a ouvir a tua voz, e que o teu povo aqui reunido, Senhor, seja edificado, abençoado pela tua palavra. Senhor, enche-me com o teu espírito para pregar a tua verdade, e fala ao coração do teu povo. Perdoa os nossos pecados, arranca de nós, arranca todo o obstáculo para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta um Jesus que tem o controle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, que tem o domínio sobre aquilo que eu e você não temos nenhum domínio, nenhum controle. Marcos apresenta Jesus como servo, o servo de Deus, um servo trabalhador, o servo sofredor, o servo vitorioso e o servo triunfante.
E Jesus, então, é descrito por Marcos como esse servo de Deus que está continuamente em atividade, realizando a obra redentora. E se você notar no contexto imediato desse texto, Marcos capítulo 5, se você retrocede um pouco, Marcos capítulo 4, no final desse capítulo, do verso 35 ao verso 41, Marcos apresenta o Jesus que tem controle sobre uma tempestade. Os discípulos estão com Jesus em um barco, e aquele barco é tomado por uma grande tempestade, de modo que ele estava já se encher de água. O temporal de vento era intenso, e Jesus, com uma só palavra, ele faz com que aquele vento se aquiete e se faz grande bonança. Ele repreende ao vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E é exatamente isso que acontece. Marcos apresenta Jesus como aquele que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre o cosmos. No capítulo 5, a partir do verso 1, Marcos apresenta Jesus como aquele que tem poder sobre os demônios. Há um homem endemoniado que morava em Gadara, ou na terra dos Gerazenos, um homem que vivia à margem da sociedade, morava nos sepulcros, mas aquele homem tem um encontro com Jesus, e Jesus o liberta daquela casta de demônios. Tão grande era a quantidade de demônios, que os demônios se identificam como legião, e uma legião consistia em 6.000 soldados, e tanto que aqueles demônios vão para 2.000 porcos, que caem despenhadeiro abaixo. E esse texto mostra um Jesus que tem poder sobre os demônios, e aquele endemoniado se torna um missionário, é reintegrado à sociedade, e vai à sua família e à sua região anunciar o Evangelho. É o Jesus que tem poder sobre a natureza, o Jesus que tem poder sobre os demônios. No meio desse texto que nós lemos, Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34, nos mostra uma mulher que tem uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo. Aquela mulher tinha 12 anos que vivia nesse quadro, nessa situação, e Jesus cura aquela mulher. Ela toca na veste de Jesus, sai virtude, aquela mulher é curada e é liberta. É um Jesus que tem autoridade sobre a natureza, um Jesus que tem autoridade sobre os demônios, o Jesus que tem autoridade sobre a enfermidade. E no texto que nós lemos, Marcos apresenta um Jesus que tem autoridade sobre a morte. Um Jesus que tem domínio sobre a morte. O Jesus que eu e você cremos, ele tem autoridade sobre a morte. Você crê nisso? Ele tem poder sobre a morte. Ele tem um domínio sobre a morte. O texto nos mostra que um homem procura Jesus. Jesus estava sempre cercado de multidões. E aqui ele volta no barco para o outro lado. Ele sai da região de Gadara e vai uma grande multidão acompanhá-lo. Ele estava junto ao mar e chega a ele um dos principais da sinagoga, um chefe da sinagoga, e o nome daquele homem era Jairo. O que era a sinagoga? A sinagoga era um ambiente onde os judeus se reuniam para estudar a lei, os profetas e os salmos. E Jairo era responsável por organizar o culto.
Ele era responsável por distribuir os rolos dos pergaminhos onde o Antigo Testamento estava escrito e era lido. Jairo era responsável pela liturgia. Durante a semana, ele cuidava, durante o sábado, ele cuidava da questão religiosa. Durante a semana, ele cuidava das questões administrativas, porque o sinédrio, durante a semana, era um tribunal de justiça. Então nós temos aqui um homem importante, um homem que tinha uma influência tanto religiosa, quanto política, quanto judicial. Ele era o líder desse tribunal religioso e político, judicial, judaico. Mas Jairo, ele tinha um drama. Jairo foi um homem que sonhou em ter uma criança, em ser pai. E ele e sua esposa ansiaram por isso. E Deus deu a eles a graça de serem pais. Ele tinha uma filha. Aquela filha tinha 12 anos. E no contexto judaico, uma menina se tornava mulher aos 12 anos. Só que aquela flor que estava para desabrochar, agora ela estava murchando. Porque o texto diz que ela estava à morte. Ela estava à beira da morte. Esse homem, esse líder religioso, influente, tinha uma filha de apenas 12 anos, e esta filha estava próxima da morte. Um drama terrível. E o texto nos mostra que diante daquela situação, Jairo, ele vai a Jesus. E ele rompe barreiras para ir até Jesus. Primeiro, ele entra pela multidão para ir a Jesus, porque havia muita gente perto do Salvador, mas ele vence a multidão e se encontra com Jesus. Segundo, ele vence o seu próprio status religioso. Os líderes religiosos, na sua maioria, não gostavam de Jesus. Mas Jairo vence isso. Ele não se importa pelo fato dele ser um líder religioso judaico. Mas ele tinha já ouvido falar dos milagres de Jesus. E ele rompe isso. Ele rompe o seu status religioso e ele vai ao Senhor. Ele vai ao Senhor. Porque ele entendia que só Jesus poderia resolver a sua situação. Eu não sei se você está vivendo um quadro aqui insolúvel, uma situação que não tem saída, talvez uma situação como a de Jairo, talvez um outro caso, mas há um Jesus que tem uma solução. Há um Jesus, o Salvador do mundo, que ele tem a saída. E assim como Jairo, eu e você somos chamados a irmos aos pés de Jesus, a irmos aos pés do Salvador, e foi isso que ele fez. O texto diz que ele busca Jesus. O texto diz que ele se humilha diante de Jesus. Ele se prostra aos seus pés. E o texto diz que ele pede a Jesus de maneira perseverante a cura. Ele faz 3 coisas. Primeiro, ele busca ao Senhor, rompendo a multidão, não se importando com o seu status religioso. Quantas pessoas que por causa do seu status não buscam a Jesus? O que é que a família vai dizer de mim? O que é que os meus amigos no trabalho vão dizer de mim? O que é que a sociedade vai dizer de mim? E eles ficam vivendo uma vida longe de Jesus, porque eles têm vergonha. Eles têm vergonha do Evangelho, eles têm vergonha do cristianismo, eles têm vergonha de Jesus, e a vida deles vai afundando.
Mas Jairo não teve nada disso. Ele não se importou com o que a sociedade diria, ele não se importou com o que os líderes religiosos, escribas, fariseus e saduceus iriam falar, ele não se importou com aqueles que participavam dos cultos da sinagoga, iria comentar. Não, ele vai a Jesus e ele busca Jesus, ele se humilha diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus, e ele clama a Jesus perseverantemente: impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva, e ela vai viver. Ok, a criança não estava ali, Jesus poderia curar a criança com uma só palavra, de onde ele estava, como ele já fez em outras situações, como à distância ele curou pessoas. Mas, nesse caso, Jesus vai com Jairo. Jairo convida Jesus a ir até a sua casa. Se você ler a continuidade do texto, presta atenção. Grande multidão estava comprimindo Jesus. E nesse processo da ida de Jesus à casa de Jairo, acontece o episódio da mulher que tinha uma hemorragia, cuja hemorragia tinha a mesma idade da filha de Jairo. A hemorragia daquela mulher tinha 12 anos. Era a mesma idade da filha de Jairo. Então nós temos uma menina de 12 anos que estava perto de morrer e uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo de 12 anos. E aquela mulher, então, ela toca em Jesus e sai poder de Jesus. E Jesus, sabendo quem era, mas Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus diz: saiu de mim poder. Alguém me tocou. Alguém me tocou porque saiu de mim virtude. E aquela mulher que dizia: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Logo quando ela toca Jesus, a hemorragia vai embora e ela é curada na hora. E o Senhor a liberta na hora. E aquela mulher se revela e diz: foi eu, Senhor, que te toquei. E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Aquela cura daquela mulher, para aquela mulher foi algo glorioso. Mas para Jairo, aquilo pode ter sido uma interrupção. Para aquela mulher, foi a salvação da sua vida. Mas para Jairo, podia ser a morte da sua filha. Tudo depende da perspectiva que se olha. Para a mulher, aquilo foi uma bênção, um milagre. Para Jairo, podia ter sido uma interrupção fatal. E a priori, pareceu isso. Se você segue no texto, o verso de número 35, o texto diz que chega alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe dá a notícia que nenhum pai ou mãe quer ouvir. A notícia mais dolorosa para um pai e para uma mãe. Qual a notícia? Tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Não tem mais jeito. Não deu tempo. Se ele chegasse antes, não deu tempo. Ela partiu. Deixa o mestre. Vai enterrar sua filha agora. Vá sepultar sua filha. A sua única filha. Que você tanto sonhou. Que você tanto desejou. Que você tanto orou por ela. Ela está morta. E é diante disso, irmãos, que esse texto nos mostra que Jesus está no controle.
E como eu e você precisamos crer em todas as circunstâncias, naquelas que nós entendemos e naquelas que nós não entendemos, que Jesus está no controle. Ele estava no controle da natureza, Ele está no controle da natureza. Ele tem controle sobre os demônios, Ele tem controle sobre os demônios. Ele tem um controle sobre a enfermidade, Ele tem um controle sobre a enfermidade. Mas Ele tem um controle também sobre a morte. E para revelar esse controle de Jesus sobre a morte, eu queria rapidamente mostrar 3 palavras, 3 frases de Jesus que revelam o controle dele sobre a história, o controle dele sobre o destino, o controle dele sobre os nossos dramas, sobre as nossas dores, sobre as nossas perdas, sobre as nossas aflições, sobre as nossas circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você honra, o Deus que você glorifica, não é um ídolo, Ele está no trono, Ele reina, Ele tem o controle sobre tudo, sobre cada átomo, sobre cada molécula, sobre cada vírus, sobre cada bactéria, sobre cada aspecto da história, da criação, da criatura, de cada indivíduo, de cada elemento da vida. Deus tem o controle, porque Ele criou e porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui, irmãos, Jesus traz 3 palavras, 3 frases que mostram que Ele tem um controle. Observe o texto. O texto nos mostra que falam então a Jairo que a sua filha já morreu e que porque ele incomoda o mestre. Mas no verso 36 diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ignorando a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. O que é que Jesus disse? Vamos ler juntos, verso 36. Não temas, crê somente. A primeira palavra que Jesus traz é uma palavra de fé. Diga, palavra de fé. Jesus tem uma palavra de fé para aquele homem. Jesus diz para ele: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, eu fico imaginando o coração daquele homem. Eu fico imaginando o misto de situação daquele homem, o misto de sentimento. Ele ouve as pessoas que o conheciam dizer: tua filha morreu. E ele desaba. Por que você ainda incomoda o mestre? E logo depois, ele vê Jesus e ouve Jesus dizendo para ele: não tenha medo, apenas creia. E eu fico imaginando que o ânimo daquele homem que simplesmente desaba repentinamente, ele volta. Só que nesse contexto aqui, Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto ainda. Jesus depois ressuscita um outro morto, que é o filho da viúva de Naim, e depois ressuscita Lázaro. Mas Jesus traz uma palavra de esperança, de fé para aquele homem. Não temas, crê somente. E é essa palavra de Deus para mim e para você. O que é que está lhe amedrontando? O que é que está lhe atormentando? O que é que está lhe preocupando? O que é que está tirando o seu sono? O que é que está lhe angustiando? Deus diz para você: não tenha medo, apenas creia. Não temas. Não temas. É a sua vida profissional, é a sua vida familiar, é a sua saúde, é o seu futuro, é uma questão na justiça,
É uma angústia existencial, é uma ansiedade, é uma depressão, é um pânico, é um câncer, é uma hérnia de disco, é um problema de coluna, é uma enfermidade não diagnosticada. Não temas, crê somente. E aí, Jesus continua acompanhando lá Jairo. Verso número 37, Jesus não permite que alguém o acompanhe, senão os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro e os irmãos Tiago e João. Eles chegam à casa do chefe da sinagoga, acompanhem comigo, verso de número 38. E aí quando Jesus chega lá, há um alvoroço, porque havia as pessoas que choravam, e as pessoas que pranteavam, e pranteavam muito. Havia um sinal inequívoco na cultura judaica de que a morte ocorreu. Porque o sepultamento acontecia, irmãos, pouco depois da morte. Então, essa era a única oportunidade que as pessoas tinham de prantear em público. E o pranto era alto. E havia as pranteadoras pagas. Havia mulheres que eram pagas para chorar. Era a profissão delas. Elas recebiam dinheiro para chorar no funeral. E o texto vai nos mostrar que as pessoas choravam, e choravam muito. E no verso de número 39, Jesus traz uma segunda palavra. Primeiro ele trouxe uma palavra de fé, e agora ele traz uma palavra de esperança. Diga, palavra de esperança. Verso 39, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas ela dorme. A criança não morreu, mas ela está dormindo. Jesus aqui está estabelecendo um eufemismo para a morte. Aquele mesmo eufemismo que o apóstolo Paulo trata quando fala dos cristãos que morreram, e Paulo diz que os cristãos estão dormindo. Por que Paulo diz que os cristãos estão dormindo? Porque o corpo deles vai ressuscitar. A alma deles está com o Senhor, mas o corpo está dormindo. Mas o corpo vai ressuscitar. É por isso que usa essa imagem da morte como um sono. Não é sono da alma. Sono da alma é uma heresia. Quem está dormindo não é a alma está na presença de Deus, é o corpo que está descansando. E é com essa imagem, sabendo que aquela menina ia ressuscitar, que Jesus simplesmente diz: ela está dormindo, ela não está morta. Jesus traz uma segunda palavra, que é uma palavra de esperança. Jesus tem esperança para você. Talvez haja uma situação, talvez haja perda, talvez haja um caso insolucionável, mas Jesus diz para mim e para você: há uma solução, há uma saída. Para Jesus há uma solução até para a morte. Para Jesus há uma solução para circunstâncias impossíveis e mais adversas e difíceis que o ser humano possa passar. Há uma solução. Jesus tem uma palavra não apenas de fé, porque Ele tem controle sobre tudo, mas Ele tem uma palavra de esperança, porque Ele sabia o que iria fazer. Às vezes nós podemos estimular pessoas, mas a gente não sabe exatamente o futuro delas, mas Jesus sabe o futuro delas. Às vezes a gente pode incentivar as pessoas, mas a gente não sabe exatamente o que Ele lhes reserva, mas Jesus tem um controle sobre o que lhes reserva. E Jesus traz essa segunda palavra. Se você observar o texto, aqueles que estavam chorando começam a rir. Eram profissionais do choro mesmo, né? Os que estavam chorando começam a rir com a palavra de Jesus. Verso de número 40, observe aí. E aí Jesus manda sair a todos, convida a todos, inclusive os que choraram e que agora estavam zombando. Todos saem, porque a ideia do texto é que eles estavam rindo de Jesus em zombaria. Eles estavam rindo na cara de Jesus. Não era riso de alegria, era riso de escarnecimento.
Eles zombavam do mestre. E Jesus pede que todos saiam. Todos. Ele toma o pai, toma a mãe da criança, os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e eles entram onde a criança está. Verso 41, olha aí na sua Bíblia. Ele toma aquela criança morta pela mão. E ele diz em aramaico, uma língua que Jairo conhecia, que aquela menina conhecia. E ele diz, Talita ou Talitá, que significa jovem. Cume, que significa levante-se. Talita significa jovem. Cume é um imperativo que significa levante-se. Jesus diz, menina, eu te mando, levanta-te. E aqui tem a terceira palavra do Deus que tem controle sobre tudo, que é uma palavra de poder. Ele trouxe uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas agora ele traz uma palavra de poder. Você pode dizer palavra de poder? Palavra de poder. Menina, eu te mando, levanta-te. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz o texto que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, aleluia, porque ela tinha 12 anos, e todos ficaram sobremaneira admirados. E Jesus revela que Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem o poder sobre a vida, Ele tem o controle da história. Ele tem para nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder, capaz de mudar toda a nossa vida. E diz o texto que Jesus ordena para que ninguém o soubesse e manda que deem de comer a menina, porque quem está vivo come, e aquela menina é alimentada. O fato, meus amados irmãos, é que esse texto nos aponta para o Jesus, que é a ressurreição e a vida. O Jesus que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Aquela menina, um dia, ela morreu de novo. Ela morreu. Em algum momento ela morreu. Mas quem sabe com essa experiência, ela recebeu a vida eterna. Ela apenas dormiu novamente para ressuscitar no último dia. Ela apenas descansou o seu corpo, que foi separado da sua alma, para um dia voltar à vida. Esse milagre nos mostra que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê nele vai viver com ele para sempre. Quem crê nele, o mal não derrotará. Quem crê nele, o mal não vencerá. Quem crê em Jesus tem vitória sobre a morte, tem vida eterna. Qual é a circunstância que você está passando? Clame a Jesus. Clame em adoração. Clame em perseverança. Clame em fé. Esteja com a sua vida aos pés de Jesus. E Ele tem para mim e para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder que muda a nossa história hoje e para todo
o sempre. A Ele toda a glória.